A questão não é que o Estado não existe, ele existe muito bem, a manutenção dele é ótima. Ele só não atende às demandas de quem ele deveria atender. As pessoas não deixaram de fazer política, elas deixaram de acreditar provavelmente em alguns mecanismos, alguns rituais da política. A gente está falando de um ecossistema, a gente está falando de diversidade. Cada um traz uma contribuição muito importante para esse processo de construção e de uma nova sociedade. Gangsta, moro, de calça bombeta, camisa preta, ostar minha folha de guerra, de dentro da vaga filmada, tomando vinho, ouvindo beat, desta ruma, festa, evento, concentração. Aí você vê jovem preto de favela, poderia ser assassinado, poderia ser ladrão, poderia ser várias coisas. A gente vem trabalhando para que isso não aconteça, para que a gente não abrace essa armadilha do sistema. Rima fatal, da leste a todos, mano, salve. O São Mateus Movimento surgiu há 10 anos atrás aí, através de um trabalho que a gente buscou estar fazendo junto com o grupo OPNI, através da capa do CD do grupo Rima Fatal da Leste. Eu sou um articulador cultural da Quebrada, produtor, MC, professor de capoeira e outras coisas mais que a comunidade necessita. Tem aula de dança, samba rock, forró, tem raciocínio lógico, tem letramento digital, tem bateria, tem violão, tem a escola de rock, tem grafite e tem capoeira. 10, vou falar pra vocês assim, 10 atividades, 10 oficinas constantes que tem semanalmente. E o que faz a gente estar fazendo isso é buscar essas coisas pra fora e trazer pra dentro, tá ligado? Sem medo de ser feliz, sem esperar um muito obrigado, mas entender que o povo favelado, periférico, ele tem toda a inteligência que qualquer ser humano de qualquer outra região tem, entendeu? Ele só não tem as oportunidades, então a gente busca oportunidades fora e para trazer para dentro. E a cada dia que você tem que um compromisso com o seu povo, você acorda super feliz e quer cumprir com esse compromisso e depois ver o sorriso da criança. Ver as pessoas no dia a dia, conforme você vai andando, as pessoas querendo que grafita o muro dela, cantores da comunidade querendo cantar nos eventos, pais querendo colocar os filhos nas oficinas. Então essas são as melhorias que a gente vem conquistando. Tudo começou numa intenção muito objetiva, que era mapear. Nós temos ali o São Mateus em Movimento e a intenção era as pessoas que vinham de fora saber como chegar até nós. E a gente falou, não, sigam as ruas grafitadas e vocês chegarão até nós. Meu nome é Fernando Macário, eu tenho 39 anos, sou morador aqui de São Mateus, precisamente Jardim 9 de Julho. Estamos aqui no Vila Flávia, que é uma área que eu procuro e atuo por uma questão de mais, no meu ponto de vista, de maior necessidade. Hoje eu sou um dos contribuintes do coletivo São Mateus em Movimento, faço parte do Favela Galeria, que é tudo isso que vocês vão ver, todas essas obras ilustradas nas paredes, porque quando você fala sobre galeria de arte, sempre vem à tona aquele espaço físico fechado, restrito, principalmente para quem vem de periferias, porque poucos têm esse interesse. Então essa talvez seja uma das nossas intenções, a gente trazer esse interesse em descobrir o que é arte, o que é cultura e o que isso tudo contribui em mudança. Tudo é política, toda relação é uma política. E quando a gente traz o grafite como uma ferramenta, mais do que política, de um modo geral, é uma ferramenta que envolve a política social local. Então é algo que, através dessa ação, o grafitar de um muro
e o evento gerado em torno disso mostra uma política social de mudança, de relacionamento. Pessoas que moram às vezes um ao lado ao outro não se relacionam, e quando a gente simplesmente para fazer um grafite, essas pessoas saem, olham uma para as outras, existe uma ligação. Isso é política. Olha só, normatizou, é só. Então aí eu acho que o marketing ficou aberto, então aí daqui a pouco o mano vai chegar. A gente tenta enriquecer a quebrada. E a gente não quer nada com isso, além de simplesmente fluir de ação. Resultados virão, é como plantar uma árvore. A semente, depois de colocada no solo, ela leva tempo. E tudo que a gente vai fazer, talvez o resultado a gente venha a ver em outras gerações. Mas a gente tá fazendo. Quem quiser pode chegar, o Mac tá aqui. Pode chegar, tá tudo aberto, é tudo nosso, então entende. Então é isso, basicamente isso aí. A gente estamos trabalhando com aquele conceito. Ainda há esperança, né? Que é, inclusive, o que me trouxe a fala foi esse painel que temos à frente, né? Como diz a própria música daquele excelente grupo de rap, né? Racionais MCs. Tenha fé porque até no lixão nasce flor, hein? Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente no culto. As iniciativas de inovação política das periferias, elas estão atuando diretamente na ausência planejada do Estado, né? Então, são direitos que são assegurados pela Constituição, mas na prática do cotidiano eles não estão sendo executados. Então essas iniciativas trabalham como laboratórios de direitos constitucionais, né, trazendo luz e potência e iniciativas e soluções criativas para esses problemas estruturais, né, que são desde o racismo, sexismo, homofobia, até questões de trabalho, renda, né? Então todos esses direitos que a gente vê na Constituição, que acabou de fazer 30 anos, essas iniciativas, esses coletivos de inovação periférica estão trabalhando para isso ser executado na prática, ser garantido mesmo. Os coletivos surgem em decorrência das contradições que existem na sociedade. Então, é muito importante a atuação deles, porque são formas de resistência, em primeiro lugar, e também são formas de intervenção social, de intervenção na realidade. A arte, ela não é encarada como arte quando ela é na periferia, mas se ela é na Vila Madalena, ela é arte. O Criarte é uma escola que funciona, tem um processo de 6 meses, de um curso bem profundo mesmo, porque a gente quer desenvolver várias áreas técnicas e as áreas emocionais também voltadas à criação. O Criarte surgiu de uma vontade de acessibilizar essas ferramentas de criação visual. Em 2015 eu tive acesso, eu recebi uma formação, né, em criação gráfica lá no Campo Limpo. E depois que ela terminou, ela passou a não existir, né? E aí eu fiquei me perguntando por que essa formação foi acontecer tão tarde e por que esses espaços eles não existem, né? E aí foi nesse projeto, inclusive, que eu me conectei com a Franciele mais pra frente, né? Acho que em 2017, que foi ano passado. E aí eu contei dessa minha vontade de trabalhar com jovem, e ela trouxe essa vontade de criar alguma coisa, né? Quando você vai comparar, assim, políticas públicas dentro de um critério artístico e dentro de um critério de criação visual, você se pega pensando em várias coisas, que é tipo, mano, a periferia, ela é toda artística, ela tem cultura, e aí você tem que trazer de fora, né? A gente chegou na seguinte decisão: a gente precisa, assim, se apropriar dos atos políticos, das coisas políticas, porque só assim a gente vai ter uma referência do que a gente quer. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de lugares, de território,
de contextos em que essas pessoas estão inseridas, então a gente acredita que a gente está falando de política também. E a gente está falando de arte na periferia, né? Sim. É muita política, é muita desconstrução ali desde o início, desde do primeiro módulo que a gente fala isso, né? Dessa desconstrução do conceito do belo, dessa desconstrução de que a arte tá da ponte para lá, né? E enxergar também as nossas pérolas que a gente tem aqui, os artistas que a gente tem aqui, o que a gente tem de bom aqui no território também. Então a gente está falando de política o tempo todo. Acho que a política ela tem normalmente 3 grandes definições e cada uma delas tem os seus desdobramentos. Na primeira definição a gente entende política como a organização da vida social numa comunidade. Um segundo momento da compreensão da política é o que a gente costuma entender nas relações de poder. Isso envolve tanto a parte de governo, quanto também as dinâmicas entre grupos dentro de uma comunidade que lutam normalmente por recursos escassos. E o terceiro ponto a gente costuma entender como a política ela lida com a questão da identidade. Então, como as pessoas elas são formatadas ou elas modificam os ambientes que criam suas personalidades, suas visões de mundo e a sua noção do que é possível e impossível. Periferia é essa que não está registrada nos livros acadêmicos, que não está registrada nos jornais, que não está registrada na internet, né? E que a gente visa mostrar para esse jovem. Aqui no Centro de Mídia, Mboimirim, que é um dos projetos desenvolvido pelo coletivo de comunicação Desenrola e Não Me Enrola, eu cuido de toda a grade de formação do Centro de Mídia, que é um dos objetivos, uma das missões institucionais desse projeto. É levar a comunicação para os projetos e para as pessoas que fazem algum tipo de transformação social na periferia, né? O coletivo em si tem 5 anos de atuação. E aí, durante esse processo de produzir jornalismo nas periferias, a gente sempre sentiu a necessidade de ter um espaço para produzir comunicação. O Centro de Mídia tem esse objetivo de fomentar, né, a comunicação em várias iniciativas e oferecer um espaço de trabalho. Mas quando a gente pensa em juventude e política, a gente desenvolveu há 5 anos o Você Repórter da Periferia, que é um curso que acontece aqui dentro do Centro de Mídia. Ele tem duração de 7 meses e ele vai justamente conectar o jovem com a periferia que ele mora. Você Repórter da Periferia, não necessariamente ele vai falar de política com a juventude, mas ela vai conectar ele com a periferia. E esse é um momento que acontece de forma muito natural, que o jovem ele começa a abrir-se para outras possibilidades, outros horizontes. Porque a gente não quer falar de política com ele, né? De uma forma que, tipo, vamos olhar para as eleições, vamos olhar para como o nosso bairro está carente de um asfalto, está carente de uma boa escola. A gente não fala disso. Mas a gente vai falar quais iniciativas de educação popular existem no seu bairro, quais são os saraus que tem do lado da sua casa, quem são os espaços de teatro que estão surgindo ao redor do lugar que você mora, como que você se conecta com isso, você enxerga isso? Então a gente leva essa proposta. Quando a gente faz isso, automaticamente ele começa a entrar em vários conflitos com ele mesmo, que é: se o meu bairro ele tem tudo isso, por que eu não vejo? Por que eu não escuto? E por que eu não assisto isso? Né? É um processo natural. E a partir desse momento, esse jovem já está fazendo uma reflexão política, que é: qual o imaginário que o seu bairro tem para você? Né? Como os seus pais, como a sua família, como os seus amigos, como o seu nicho social vê o lugar que você mora. Esse processo político se dá nesse momento. Estão atuando nessa ausência planejada do Estado, né? Então são iniciativas que estão laboratoriando, experimentando, produzindo a todo momento soluções que vão ao encontro dessas brechas, né? Então as contribuições sociais são inúmeras, desde democratização à comunicação, como o Centro de Mídia Mboimirim e várias outras
iniciativas de comunicação aqui em São Paulo e no Brasil. Eles têm um detalhe que eu acho que é importante. Os coletivos, eles tocam numa ferida que precisa ser pensada nas estruturas de participação tradicionais, que é a defesa de uma estrutura de atuação política mais horizontalizada. Né? Os coletivos têm essa característica das decisões mais horizontais, de uma possibilidade de democratização da participação de todos. Projetos como esses são projetos que têm um fundo de sobrevivência, né? Que é isso, é um espaço que eu tenho 20 guris a menos que vão espancar uma travesti mais pra frente, sabe? Eu tenho 20 jovens LGBTs que não estão ali na rua para ser agredido ou que não estão dentro das suas casas e podem ser assassinados. A Casa 1, ela surgiu em 2015, quando eu comecei a receber jovens LGBTs expulsos de casa pela família no meu apartamento. Eu já fazia Airbnb e eu recebia pessoas em casa que eu não conhecia. E aí eu percebi que eu gostava muito de receber pessoas que eu não conhecia no espaço do meu lar, assim, e abri. E aí falei, eu acho que tá na hora de eu também usar esse espaço por uma coisa que eu acredito. A casa inicialmente era só um sobrado, onde os moradores residiam na parte de cima, e na parte de baixo a gente tinha uma biblioteca, uma sala de atividades e um espaço para atendimento para a população de rua, com distribuição de roupa e produto de higiene pessoal. Essa salinha, que era a salinha de atividades, acabou ficando muito pequena. Então a gente, em outubro, de 2017, a gente aluga um galpão na quadra de baixo da casa, onde a gente passa a ter 2 salas de aula grande, um ateliê, um salão de atividades, para a gente ter mais programação. A casa ela funciona 12 horas por dia, 7 dias por semana, exatamente para preencher algumas lacunas que os serviços em geral têm, sejam serviços privados ou públicos. A ideia é que ela se expanda cada vez mais e se torne um espaço até, inclusive, 24 horas. Acho que tudo é política. Todos somos seres políticos e todas as nossas ações são políticas. Eu acho que política e cultura são 2 coisas que estão muito mais ligadas do que a gente imagina, né? Então, um ato político e um ato artístico, para mim, ambos têm o mesmo papel, que é desempenhar processos de reflexão e de mudanças estruturais. A casa, ela é uma obra de arte e ela é também um espaço político e é um ato político. Assim como acho que tudo que promove mudanças e mudanças positivas. Só o fato de ter a criança correndo com a travesti, com a velhinha do bairro na aula de costura e as conversas, e tem hora que eu fico olhando e falo, é isso que minha vida virou, né? Mas é isso já é muito gostoso, e permitir e ver o crescimento e acompanhamento e ver a saúde florescendo é muito interessante. É isso, você vê as pessoas saudáveis financeiramente, mentalmente, clinicamente. Isso é do caralho, assim, não tem como. É muito gostoso. A contribuição dos movimentos sociais para uma sociedade, os movimentos sociais críticos à exploração e à opressão, não os que são favoráveis a elas, que são em menor quantidade, mas esses que aglutinam os setores da classe trabalhadora na luta contra a opressão e exploração, é fundamental para a construção de uma sociedade melhor, de uma outra sociedade, né? A gente deve a eles, a gente tem uma dívida com esses setores sociais. Essa dívida é impagável, a gente vai passar a vida inteira querendo pagar ela e não vai conseguir, porque são os movimentos sociais que tornam esses desse perfil,
que são capazes de projetar uma sociedade melhor. Sem eles, a sociedade tende a ser muito pior.